Gente, então, na última aula a gente parou aí nesse slide, né, que fala já na leitura, especialmente nos textos ficcionais, a diversidade de situações é muito maior, possibilitando o contato com experiências múltiplas e variadas. Isso pode ser comprovado, por exemplo, por estudos que remontam à literatura infantil. Então, como está aí no outro slide, no trabalho relativo à influência dos contos de fadas sobre a psique infantil, Bethlen enfatiza a necessidade de fantasia para que o infante possa organizar seu mundo interior e promover a integração de sua personalidade. Então, pessoal, como a criança atualmente ela está mais exposta ao bombardeio de informações, nem sempre felizes, né? A solidão ocasionada também muitas vezes assim pela questão dos pais, né, que eles exercem as suas profissões fora de casa e ao isolamento que isso acarreta, né? Essa criança necessita vislumbrar a possibilidade de que, apesar assim de um certo abandono, né? Não é essa bem a palavra, mas é nesse sentido, porque ela se sente realmente só em virtude disso, ela poderá dispor de ajuda para reencontrar seu lugar no mundo que o cerca, né? Que a cerca. Então, Bethlen ressalta que a criança ela precisa do reasseguramento oferecido pela imagem do homem isolado, que, contudo, é capaz de conseguir relações significativas e compensadoras com o mundo ao seu redor. Então, a obra literária, ela parece, né, cumprir, assim, um papel importante. Por quê? Porque ela, enquanto diverte o leitor, ela também proporciona-lhes, né, caminhos que o leva ao autoconhecimento, né, que é necessária a sua formação como ser humano, a organização da sua personalidade e etc, né? Então, vamos lá para o slide. Também Zilberman e Magalhães discutem a necessidade de uma literatura emancipatória como elemento básico para a educação de um ser pensante e crítico. Zilberman afirma que a literatura pode servir de ponte para o infante alcançar maior compreensão da realidade circundante. Então, se a criança, devido não só à sua circunstância social, mas devido também a razões existenciais, ela se vê privada ainda de um meio interior para a experimentação do mundo, ela necessitará de um suporte fora de si que lhe sirva de auxiliar. Então, é este lugar que a literatura infantil preenche de modo particular, né? Porque, ao contrário da pedagogia ou dos ensinos escolares, ela lida com dois elementos que são especialmente adequados para a conquista dessa compreensão do real. Com uma história que apresenta de maneira sistemática as relações presentes na realidade que a criança não pode perceber por conta própria e com relação à linguagem, que é o mediador entre a criança e o mundo, de modo que propiciando, através da leitura, um alargamento do domínio linguístico, a literatura infantil preencherá uma função de conhecimento, certo? Então, vamos aqui para o nosso slide. Portanto, a literatura associada à leitura, enquanto forma de expressão, utiliza a linguagem verbal para a construção de um mundo coerente e compreensível, que possibilita em sua essência a união da racionalidade da linguagem com a fantasia, sem perder de vista os universos do autor e do leitor, certo?
Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. Só um momento. Então, no momento em que busca compreender o que acontece ao seu redor, interagindo com o outro, o indivíduo estabelece ligações entre ele e o mundo. É quando passa a interpretar indícios de toda a sorte, certo? Através da interpretação, portanto, o homem mistura-se ao texto mundo, situando-se em relação a si e aos demais, ao tempo e ao espaço, vendo, ouvindo, enfim, testando e avaliando o que pode lhe servir de orientação, informando-se sobre as coordenadas deíticas de pessoas, espaço e tempo, em suma, integrando-se ao ambiente em que vive. Então, gente, isso remete a conjecturar sobre o caráter formativo da leitura do texto literário, na medida em que oportuniza a reflexão sobre o ser humano e a sua circunstância, auxiliando-o a ter mais segurança diante das suas próprias vivências, o que justifica reconhecer como imprescindível a tarefa da escola de formar leitores. Então, Zilberman e Silva também assinalam que o ensino da literatura tem o compromisso de formar o leitor através de atividades que proporcionam experiências com textos literários. A mediação do professor na condução da leitura de textos literários, por conseguinte, pode determinar a constituição de um leitor produtor de sentidos, pois não basta decodificar o que está escrito, na página, não basta somente decodificar o que está escrito. É necessário que o aprendiz, a partir do seu próprio repertório de conhecimento, tenha a oportunidade de alargar seu horizonte de expectativas para poder tornar-se um apreciador da palavra artística. Ok? Então, por esse viés, pessoal, viabiliza-se uma visão de ensino de literatura que transgride o processo de respostas pré-determinadas para dar lugar a uma diversidade de alternativas possíveis em que o aluno se percebe um ser humano capaz de pensar criticamente, certo? Então, vamos aqui para o nosso slide. Se a escola visa a formação de indivíduos, então a literatura deveria ter um lugar de destaque nos currículos escolares pela potencialidade de transgressão que lhe é inerente. Entretanto, por fugir aos padrões tradicionais de ensino, os gêneros textuais literários frequentemente não são trabalhados em sua potencialidade artística, em especial nas últimas séries do ensino fundamental. Então, caso o professor de língua portuguesa não perceba a importância de seu papel como mediador de leitura, privará seu aluno da mobilização necessária para otimizar o processo de leitura de texto literário em seus mais variados gêneros. Então, pessoal, uma das alternativas para o ensino da literatura que tem se mostrado altamente promissora é a modalidade da pesquisa-ação, aplicada ao ensino. Retomando-se aos conceitos de alguns autores, como Guido, a modalidade pesquisa-ação, ela fica evidenciada na importância do trabalho da literatura na sala de aula, Pois essa modalidade, pesquisa-ação, ela, segundo esse autor, esse Guido, pode configurar-se como uma alternativa para a necessidade de otimizar o processo de ensino em sala de aula. Então, desse modo, a mescla de teoria e prática pode tornar-se uma realidade para professores, auxiliando-os na solução de problemas na medida em que se tornem
pesquisadores em salas de aula, né? Como as modalidades de pesquisa estão sujeitas à mudança, uma vez que o conhecimento é provisório e depende do contexto, essa atividade ela pode tornar-se uma ferramenta adequada ao desenvolvimento do ensino de literatura em sala de aula, pois ela apresenta flexibilidade para adequar-se a variantes nesse trajeto e pode oportunizar aos pesquisadores a ampliação de suas percepções. Então, vamos aqui para o nosso slide. Devido à necessidade de interação das experiências de leitura através da socialização de vivências, diálogo entre professor e aluno, considera-se que a pesquisa, ação, pode ser uma modalidade de ensino de literatura apreciável, uma vez que pode promover ações que visem a emancipação de alunos e professores, a partir do pressuposto de que o processo educativo fundamenta-se no tripé ação, reflexão, ação. Então, a proposta que contempla essa metodologia propõe a organização de um planejamento que prevê atividades a serem desenvolvidas pelo grupo, cujo acompanhamento deve ser feito através de observação e registros adequados para fornecerem subsídios de análise e reflexão. E também considera que uma reflexão coletiva demanda uma sistematização, envolvendo participação em experiências de aprendizagem, consideração de experiências já vividas e envolvimento com pesquisa-ação, que poderiam contribuir para o desenvolvimento de uma prática reflexiva do ensino. Então, é importante, gente, a prática reflexiva, pois implica uma análise do contexto em que está inserido para que a participação de cada sujeito possa ser crítica com tomadas de decisão conscientes e responsáveis. Ok? Então, nesse trajeto de processo reflexível, é possível operar uma avaliação contínua que permitirá determinar ou a necessidade de replanejamento ou a possibilidade de avanço dos estudos, oportunizando uma trajetória de autonomia e emancipação, tanto para o aluno quanto para o professor. Então, gente, como está aqui no slide para vocês, fundamentalmente uma proposta metodológica que privilegia a ação do aluno situa-o como centro do evento educacional. Então, o papel do professor, também colocado como coordenador das atividades, consiste dessa maneira em deflagrar o processo, orientá-lo, promover feedback e propor redirecionamento das ações quando necessário, a fim de que o conhecimento se torne uma produção coletiva pela qual são todos responsáveis. Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. Considerando-se esses aspectos, a operacionalização de uma proposta metodológica para o ensino da literatura poderia, então, consistir em que, depois de estabelecidos os objetivos que o professor pesquisador deseja atingir, este organize com os alunos uma discussão sobre gêneros textuais, livros, leitura e literatura, com a finalidade de verificar quais as ideias que circulam no grupo, suas necessidades e potencialidades, estabelecendo-se um diagnóstico sobre a situação desse universo. Sendo assim, pensar sobre formas de trabalhar o texto literário em sala de aula deve ocupar um lugar cada vez mais abrangente nas discussões sobre o assunto. Acredita-se que a modalidade de trabalho apresentada possa configurar-se como uma das alternativas de abordagem da literatura no ensino, na medida em que promove o aprimoramento de competências e habilidades relevantes para a vida prática.
Então, pessoal, dessa forma, a literatura torna-se, além de guardiã do patrimônio cultural, uma possibilidade de dotar o ser humano de desenvolvimento afetivo, cognitivo e social necessários para a integração da personalidade e socialização. Ok? Então, muito obrigada. Essa foi a nossa aula sobre gêneros e leitura literária.